Oi gente, vídeo novo aqui do canal Quem Sabe, e hoje a gente vai falar de bicho pré-histórico, mais especificamente de um bicho chamado de ave do terror. Provavelmente, onde você está andando aí, já teve esse bicho pisando nas suas pegadas, ou melhor, você está pisando nas pegadas dele. Porque a ave do terror é um bicho essencialmente sul-americano. Ele estava por todos os lugares aqui, inclusive aqui no estado de São Paulo. Tem muita coisa na internet sobre elas, mas o que a gente quer saber é se as aves do terror conviveram com seres humanos. Para descobrir, a gente está aqui na USP, em São Paulo. Vamos atrás da resposta, vamos descobrir quem sabe. Mas antes, o combo aí, like, inscrição e sininho. Vamos embora! E aqui no caminho, ó, tem algumas pistas, elas nos levam até o Museu de Geociências da USP. É aqui que a gente vai encontrar a nossa resposta. Será que as aves do terror já conviveram com seres humanos? E logo na entrada já está aqui o bicho que a gente quer. Essa é a ave do terror. Dá uma olhada no tamanho dela. Ela tem mais ou menos 1,60 m de altura e talvez o mesmo comprimento. Dá para entender que é um bicho bem robusto. Essa é uma réplica de um fóssil que foi encontrado no interior de São Paulo. E onde ela está é um lugar que realmente ajuda a gente a entender o mundo que a gente vive. Vamos explorar um pouquinho esse museu para entender qual é o contexto disso tudo aqui. E Devaldo, de que maneira que um museu como esse aqui ajuda a gente a compreender o mundo em que a gente vive? Ajuda a entender, principalmente mostrando coisas que não são comuns de você ver o dia a dia, por exemplo. Ou separar algumas delas de maneira especial e mostrar do que o próprio planeta é formado. Os minerais é o começo, foi assim que começou em 1934 esse museu. E isso dá realmente condições para que as pessoas que visitem conheçam um pouquinho da crosta terrestre, dos eventos que ocorrem um pouco fora, com a coleção de meteoritos, por exemplo. E o estudo dos fósseis, que também vieram alguns fósseis aqui para esse espaço, onde a exposição nos mostra a história do Brasil há 110 milhões de anos atrás, no período Cretáceo, quando ainda vivia o Tiranossauro Rex. Aqui, por exemplo, é um fóssil de madeira, ela está totalmente petrificada. Esse daqui, ó, é o fóssil do pterossauro, quase completo, né? Sim, não, completo, na verdade, completo, representa muita riqueza. Na verdade, isso foi encontrado na Bacia do Araripe, no sertão nordestino, na região de Crato, que é uma região muito rica desse tipo de fóssil. E é, na verdade, a história de um animal que viveu há 112 milhões de anos atrás, numa região que hoje é uma região árida, na verdade, o sertão nordestino, mas que nesse período tinha um mar raso, com muitos peixes e uma fauna diversa, com insetos e tartarugas e plantas, muitas plantas. Brasileiro. Na época da separação das duas placas, a sul-americana e a africana, esse mar invadiu, era um mar raso, e esses animais foram encontrados nessa região e são estudados até hoje. E é nesse período que eu tenho esses animais aqui. Eu tenho aqui um inteiro preservado, que é muito raro, né? Por que ele está cortado assim? Então, aí para nós, geocientistas, isso é muito triste, porque um animal como esse, se é encontrado inteiro, ele nunca seria cortado. Então ele foi cortado para facilitar o transporte de quem ia comercializar. Isso é tráfico de fósseis. É muito legal que o museu também é bem inclusivo. Os deficientes auditivos que vierem aqui podem, através desse QR Code, ter todas as explicações em Libras. Toque no Araripe é feito para a gente tocar então, né? Olha esse aqui como que tá bonito. A gente consegue ver o peixe inteiro, parece que está tridimensional. Tudo que está nesse museu deixa a gente ainda mais curioso para saber, as aves do terror conviveram com seres humanos? Quem vai responder para a gente é o Tiago, ele é biólogo, especialista em aves. E Tiago, esse bicho aqui, ele é um dinossauro ou ele é uma ave? Porque parece muito um dinossauro, né? Ela é os dois, né? Hoje em dia a gente já sabe, há algum tempo a gente já sabe que as aves elas são os dinossauros viventes, né?
Jacaré, lagarto, tartaruga são dinossauros? Não são dinossauros. São grupos distintos e o único grupo que sobreviveu dentro de dinossauros foram as aves, né? Então as aves são os dinossauros que a gente tem hoje em dia. Com a extinção dos dinossauros e dos grandes predadores, né, há cerca de 65 milhões de anos, o que aconteceu foi que esse grupo de aves se tornou os maiores predadores da América do Sul por muitos anos, por milhões de anos. Depois teve um momento em que houve a chegada dos grandes mamíferos predadores na América do Sul. Por que eles chegaram aqui? Eles chegaram aproximadamente 3 milhões de anos quando teve a conexão entre a América do Sul e a América Central no Istmo do Panamá. Foi provavelmente ali que houve um começo do declínio desse grupo, né? A questão do filme que tenta representar esses animais, se a gente tivesse encontrado um bicho desse pessoalmente, provavelmente teria aquele visual? Muito possivelmente seria alguma coisa parecida, né? É claro que a gente tenta hoje em dia reproduzir o que devia ser o animal em vida, né? E algumas coisas então ficam muito na base da especulação. Mas é muito possível que eram aves daquele tipo, eram aves muito ágeis, que corriam muito rápido e super predadoras, que predavam todos os mamíferos de pequeno porte que existiam na época. O homem não teria chance nenhuma diante daquilo. O homem não viveria 5 minutos com um bicho desse. E a nossa questão principal, se esse bicho realmente conviveu com seres humanos, é possível que isso tenha acontecido? Então, Edu, isso é muito possível, né? Quando a gente conhece algumas das hipóteses da chegada da espécie humana na América do Sul, então algumas datas, algumas evidências mostram que é possível até que a nossa espécie estivesse na América do Sul há cerca de 15 mil anos, né? Tem algumas evidências no Chile, por exemplo, que datam de 15 mil anos, que é mais ou menos o período que a gente tem evidências fósseis das aves do terror no Uruguai, por exemplo. Então é muito possível que as duas espécies tenham convivido em algum momento. O que pode mudar essa história? O que pode provar que os seres humanos conviveram com essas aves? Principalmente o registro fóssil. Tem muita gente que está procurando ainda entender tanto como foi a chegada do homem na América do Sul, como a evolução das aves do terror. Pois a gente já tem uma evidência dessa proximidade cronológica, né, de quase contemporaneidade entre a espécie humana e as aves do terror. Mas quando a gente tiver, então, um registro fóssil que tem uma datação muito próxima, a gente vai ter a prova cabal disso, né? Obrigado, Tiago, por nos ajudar a buscar essa resposta. Então, é bem possível que algum ser humano já tenha convivido com as aves do terror. Será que alguém já teve o pavor de estar perto de um bico desse vivo? É o que a ciência pode nos responder a qualquer momento. Se você curtiu, dá um like aí, se inscreve no canal e mande as suas perguntas. Quem sabe a gente não encontra a resposta para suas dúvidas na ciência.